Olá, alunos! Tudo bem? Como vão? Estou aqui para a nossa 17ª aula de língua portuguesa para os 5º anos da Escola Coronel Júlio César. Essas aulas, desta semana, a Pro falou que serão mais curtinhas, lembram? Por que mesmo que elas serão mais curtinhas? Para quem está atrasado, correr um pouquinho mais aí, não é isso? Então tá bom, a Pro vai cumprir o combinado, são aulas menores, tá bom? E vocês façam direitinho, um pouco por dia, e aí ela não se acumula e vocês ficam tranquilos para quando voltarem às aulas, se Deus quiser, vocês estejam com tudo em ordem para Pro poder começar de verdade a avançar nos conteúdos, tá bom? Então, sigam o combinado que a gente fez, tá bom, pessoal? Então, vamos ver o que a gente tem aqui para essa 17ª aula. E olha lá, pessoal, coisa importante que não tem como ficar sem fazer, né? E é a correção, olha só. Correção dos exercícios da 15ª aula. Então, como é que a Pro faz? A Pro sempre vai corrigindo as atividades que eu dou na aula anterior, eu corrijo na próxima aula, sempre fazendo assim. Na próxima, ou no máximo, pula uma e depois na outra corrige tudo. Certo, pessoal? Então, deixei aí anotadinho para vocês não se perderem aí. Lembram do texto? Aquele texto que chamava Comunicação? Vocês leram o texto, aquela crônica? Lembram daquele homem que estava tentando comprar o que mesmo, pessoal? Um alfinete, era isso mesmo? Na loja e tentava se explicar. E o vendedor não conseguia entender e o moço não conseguia se explicar e ficou uma bagunça, né? Então, vamos ver como é que ficaram as respostas da interpretação desse texto. Então, vamos ver, olha lá, pessoal. A crônica comunicação, é o nome do texto, né? É uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Então, quem a gente encontrou nessa história? O vendedor da loja e o cliente, não é isso, pessoal? Então, o cliente lá todo atrapalhado para pedir o que ele queria e o vendedor mais atrapalhado ainda sem entender nada, né? Qual o assunto dessa história? Número 2. Então, sobre o que fala essa história? Olha lá como a Pro colocou. É um cliente tentando comprar algo em uma loja com dificuldade de explicar o que deseja. A Pro colocou assim, essas foram as minhas palavras. Como vocês colocaram? Podem colocar com a palavra de vocês, o jeitinho de vocês, mas tem que querer dizer a mesma coisa que a Pro está falando, tá bom? Não pode escrever outra coisa completamente diferente, pode usar outras palavras para explicar. Mas é isso, é um cliente numa loja tentando comprar algo e ele não consegue explicar e o vendedor da loja não consegue entender. Então fica essa confusão, tá bom? Então, o jeitinho que vocês elaboraram, montaram a resposta, pode ficar o jeitinho de vocês, mas tem que querer dizer isso que a Pro está escrevendo aqui, tá bom? Quem achou que ficou muito diferente, falou, ai, nossa, Pro, não, o meu tem nada a ver com o que você escreveu. Aí é melhor apagar e colocar a explicação aqui, a resposta certa, né, gente? Porque daí na hora de estudar, já vai estudar certinho do jeito que a Pro tá ensinando, né? Tá pedindo. Então, fiquem de olho nisso. 3. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Então, onde eles estão? Onde está acontecendo a história? Em uma loja, né, gente? Vocês tinham que colocar um X na letra D. É que a Pro aqui, ó, não dava para colocar um X em cima do D, então eu fiz um parênteses aqui para o meu X. Mas vocês podem colocar em cima da letra mesmo, tá? Então, letra D, gente, em uma loja, né? Claro, ele chega na loja e tudo começa a acontecer lá, né? Número 4. Os fatos de uma história acontecem em um tempo.
Nessa história, os fatos aconteceram durante... E aí, foi durante uma sequência de vários dias? Foi durante o período de um dia inteirinho? Ou foi o período de uma conversa? Ah, esse daqui mesmo, uma conversa, né? Quando o cliente chega na loja e fica conversando, tentando explicar o que ele deseja comprar. Então, é um tempo ali, o tempo de uma conversa, né? Que durou a nossa história. Então, coloquem o X em cima da letra C também, tá? A Pro colocou o X aqui, ó, porque não dá para colocar o X aqui em cima do slide, tá, gente? Então, a Pro fez uma casinha aqui para o meu X, no parênteses, tá bom? Então, é o período de uma conversa. Estava fácil, não estava, gente, de entender? Ah, eu achei também bem fácil. Olha lá, mais correção, hein? Importante olhar as correções. Então, a gente tinha que escrever as locuções adjetivas. Lembram que a Pro ensinou para vocês esses dias mesmo, essas últimas aulas? E aí a gente vai treinar um pouquinho para ver se entrou bem na cuca, tá bom? Então, vejamos. Amor de mãe. Amor fraterno. Esse já tinha, né? Como exemplo, já tinha feito, já. Força de leão. Como ficou, pessoal? Força leonina. Carne de boi. Carne bovina. Ai, que fácil, né? Carinho de pai. Carinho paterno. Estrada de ferro. Estrada férrea. Olha. Linguiça de porco. Linguiça suína. Nossa, esses daqui a gente sempre ouve falar, né? Produtos do Brasil, produtos brasileiros. Jeito de anjo, jeito angelical. Então, vejam como eles juntam aqui, ó, e transformam em uma palavra só, né, gente? Atitude de atleta, atitude atlética. Higiene da boca é higiene bucal. E cirurgia do coração é uma cirurgia cardíaca. Certo? Esse daqui é fácil também, né, gente? É só a gente dar uma pensadinha que aí vem já na cabeça, porque a gente usa bastante, né, essas palavras, esses termos, né? Carinho paterno, linguiça suína, carne bovina. Olha quantos desses a gente fala ou ouve falar, né? Então, isso também não é nada do outro mundo e tão difícil, é tranquilo, né? O que mais que a gente tem? Correção? Nossa, Pro, quanta correção, verdade. Mas temos que corrigir, né? Então, nesse exercício 2, tinha que usar o grau comparativo de superioridade dos adjetivos. Aqui era o de inferioridade, olha lá. E aqui o de igualdade. Vamos ver se vocês acertaram? Era fácil também, né? Olha, a Pro colocou bem aqui para chamar atenção aonde é a resposta, tá bom, pessoal? Para vocês olharem bem direitinho e corrigirem aí bem certinho. Então, Mônica é mais elegante que Cláudia. Esse daí já era o exemplo. Meu sapato é mais confortável que o dela. Olha lá, tô comparando com o dela e dizendo que o meu é mais confortável, ele é, né? Ele é bom para aquilo, ele tem mais conforto do que aquele outro, né? Nesse sentido, ele é melhor que o outro. Este professor é mais calmo que o outro. Olha, então o que ele tem a mais que o outro? Ele tem mais calma, né? Tá fazendo uma comparação com os dois professores e tá dizendo que este é mais calmo que o outro. Então, olha lá as palavrinhas, né? Que fazem a comparação, tá bom? Então, esse comparativo aqui que a gente usa de superioridade, né? Mais. Então, já vamos guardar na cabeça, porque tem tudo a ver, né, gente? Superior, bastante, mais. Fica fácil de entender. Agora, esses daqui que são do grau de inferioridade. Vamos ver como ficou? O gato é menos feroz do que o cão. Pedro é menos estudioso que Diego. Então, eu uso do que ou que, tá bom, gente?
Meus dentes são menos brancos do que os dele. Então, olha aqui, tudo inferioridade. Inferior, está abaixo, tem menos, né? Então, olha lá as palavrinhas. Menos do que, menos que, né? E assim por diante. E o de igualdade? Nossa, essas palavras aqui estão ajudando a gente, né, pessoal? Porque, olha, igualdade só me faz pensar em uma coisa. Em algo que seja igual, né? Muito parecido. Então, vamos ver como é que ficou? Marina é tão inteligente quanto sua irmã. Olha, então eu preciso dessas palavras aqui, ó, para fazer a igualdade. Tão quanto. Então, vai dizer que uma coisa é tão boa quanto a outra, aquilo quanto a outra. Aquilo é tão bom quanto aquela outra coisa. A onça é tão rápida quanto o leopardo. Seu computador é tão bom quanto o meu. Olha lá, se eu não colocar tão bom, não vai ficar parecendo que é igualdade. Se eu colocar só assim, seu computador é tão bom. Tão bom, mas eu estou comparando com o quê? Com o meu. Então, ele é tão bom quanto o meu. Os dois são bons do mesmo jeito, né? Então, ficar atento ao uso dessas palavras, mas a gente já está careca de saber, né, gente? Que a gente escreve assim mesmo, é que a gente às vezes não sabe que regrinha a gente está usando, que classificações das palavras nós estamos usando, mas a gente faz o uso delas assim todo dia, toda hora nas lições, né, gente? Agora a gente só vai ficar mais atento e lembrar, olha, aqui tem um grau de igualdade, olha, aqui está falando, é um grau um comparativo de superioridade. Agora a gente já sabe perceber onde é que estão esses conteúdos novos. Mais um, olha lá que a gente falou do grau superlativo. Então, como era mesmo? Olha lá, Natal é um feriado muito agradável. Como é que fica essa palavra muito agradável, o superlativo dela? Agradabilíssimo. Olha, Natal é um feriado agradabilíssimo. Os atletas são muito ágeis quando competem. Os atletas são agilíssimos quando competem. Aquela reunião foi muito séria. Aquela reunião foi seríssima. Este exercício está muito difícil. Este exercício está dificílimo. Fácil também, né, pessoal? O comportamento deles foi muito correto. O comportamento deles foi corretíssimo. Esse a gente também usa, a gente também escreve, a gente fala assim também, né? Mas a gente não sabia que isso era um grau superlativo, né, dos adjetivos. Então, agora a gente, toda vez que for escrever ou que for pensar ou falar, já vai lembrar, olha, que é adjetivo e é o grau superlativo que eu estou usando, né, gente? Então, mais aí um conteúdo para gravar na cuca aí, tá bom? Vamos desenferrujando essas cucas aí, para ficar todo mundo fresquinho, com o conteúdo fresquinho na cabeça. Olha lá, os adjetivos. Lembra que a Pro ensinou uniforme e biforme? Lembram uniforme? Uniformes, único, é um jeito só. O adjetivo, ele fica do mesmo jeito para homens e para mulheres, né? Se eu usar o substantivo masculino ou feminino, aquele adjetivo fica igual. Ele é uniforme. E se ele for biforme, Pro, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele muda a forma quando é para homem ou para mulher, certo? Tá explicadinho lá na aula anterior. Vamos ver se vocês acertaram, porque esse também era fácil, não era, gente? Lojista. Lojista é uniforme, ele fica do mesmo jeito para os dois. O lojista, a lojista, certo? Eu não falo logisto, né? Patriota. O patriota, a patriota. Então, é uniforme, é o mesmo jeito para
para os dois, substantivo masculino e feminino. Adjetivos masculinos e femininos, ele vai ficar do mesmo jeito, tá, gente? Surdo. Surdo vai mudar, não vai? Vai ser biforme, olha lá, colocou o B. Surdo, surda, né? O surdo, a surda, certo? Linda, mesma coisa. Linda, o lindo, a linda. Vai acompanhar, né? O substantivo. Se for masculino, o adjetivo masculino. Se for feminino, vai ser feminino, adjetivo feminino. Então, ele é biforme, ele tem dois jeitos. E aqui, pequeno, biforme. Alta, biforme, porque eu falo alta, alto. Atleta, atleta é uniforme, o atleta, a atleta, né? Eu não falo atleto, eu falo o atleta. Querido, querido é biforme, querido e querida. Gerente, gerente é o mesmo para os dois, né, gente? É uniforme. O gerente, a gerente. Esse é fácil, gente, de entender também? É bem fácil, porque olha que os próprios nomes já fazem a nossa cuca já saber o que é o que aqui, ó. Único, bi, mais que dois. Então, ficou fácil agora. Escreva duas frases usando adjetivos uniformes e duas usando biformes. Então, a Pro, quando voltarem às aulas, a Pro quer ver o que vocês escreveram aí. Então, olha lá qual a Pro colocou. Uniforme, eu coloquei duas. O artista foi aplaudido no final. Então, o artista é uniforme. Aquele jornalista recebeu um prêmio. Uniforme também, né? O jornalista, a jornalista. O caderno era novo, biforme. A torta estava saborosa, biforme também, né? Porque saborosa, saboroso. Então, esse também era bem fácil de fazer, hein, gente? Deixa eu vir para cá. Então aqui a gente tinha o conteúdo. A gente tem um conteúdo novo de ortografia. E aí a Pro já colocou aqui, ó, copiar. Ai, Pro, mas você disse que não ia dar muita coisa para a gente copiar. Mas não é mesmo, gente. Vocês vão ver que a aula está curtinha mesmo, mas precisa copiar essa definição aqui, ó, pequenininho, tá bom? Só escrever um pouco aí, porque senão a mãozinha vai enferrujar e a gente não quer que elas enferrujem, né? A gente quer que as mãozinhas de vocês aí fiquem a 1000 por hora. Então, vamos escrever um pouquinho, tá? Então, ortografia do ESA com S e ESA com Z. Olha lá, tem a definição. ESA com S é o feminino do sufixo -es. Nos adjetivos pátrios, lembram dos adjetivos pátrios? Pátrios, né? A pátria, onde nasceu. E em alguns substantivos. Olha lá, japonês, japonesa. Olha lá o ESA que eu uso aqui, ó. Esse aqui. Barão, baronesa. Olha que adjetivo pátrio, né? Um título, baronesa. Camponês, camponesa. E o ESA com Z? Eu vou usar sempre, olha lá, ó, sufixo formador dos substantivos abstratos. Lembra? A gente estudou substantivos abstratos, aqueles que a gente não consegue pegar, que não são palpáveis, né? Que a gente imagina, sente. Então, a gente vai ver aqui, ó, esse ESA é usado para os abstratos, os substantivos abstratos derivados dos adjetivos. Então, belo é um adjetivo? É. Então, vai ficar beleza com EZA. Triste é um adjetivo? É. Então, como vai ficar? Tristeza. Gentil é um adjetivo? Sim. Gentileza, olha lá. EZA. Então, conteúdo novo esse daí, tá bom, pessoal? Vamos treinar um pouquinho mais. E vocês deixam copiado no caderno, porque se precisar estudar, já encontra facilmente. Certo, pessoal? Então,
a lição de casa que a Pro quer que vocês façam para a aula de hoje, ela está no livro didático de vocês, o livro APS, de língua portuguesa, claro, né, pessoal? A Pro tá dando aulas de língua portuguesa aqui para vocês, né? Olha lá, Pro colocou as páginas que eu quero que faça. 210, 211, 212 e 213. Ah, parece ser um monte de coisa para um monte de lição para fazer. Não, gente, porque olha, primeiro, está no livro, então já não tem que ficar copiando. Já facilita muito a vida de vocês, não é? E outra coisa também, os livros, eles têm o quê? Várias coisas escritas, várias imagens para compor as explicações, várias notas num canto ou no outro. Então, parece que tem que fazer um monte de página inteirinha, mas não, tem página que tem pouca coisa. Então, sem preguicite, deixa a preguicinha de lado e vamos lá, bora estudar e começar a usar o livro de vocês, que vocês pegaram aí e já vai facilitar um pouco, certo, pessoal? Então, essa atividade vai ser sobre o uso do ESA com S e ESA com Z, e vão aí fixando na cabeça para não se esquecer mais. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não fiquem atrasados nas lições. Depois vocês vão contando para a Pro, tá bom? Se essa aula foi melhor, por ser mais curta, se ajudou vocês a fazerem a lição com mais calma, tá bom, pessoal? Então, fica combinado assim. Até a próxima aula, gente. Beijo!